foi Doenças Físicas e Mentais, do livro O Homem Integral. Vamos ver aqui a introdução do estudo, extraído do livro Vinha de Luz, capítulo 172. Há criaturas que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Vamos aqui extrair algumas observações desse parágrafo do capítulo 172 do livro Vinha de Luz. Então aqui está a forma bem, ao mesmo tempo erudita, elegante e simples de Emmanuel colocar a questão do materialismo predominante no mundo em que nós estamos inseridos. Quando ele diz que há criaturas, é uma ironia dele, porque ele se refere a que a maioria das criaturas fazem isso. Fazem do prato e do continuismo simplista da espécie, que é a vivência sexual, únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Então aqui, claro, na medida em que nós temos aberturas para os ideais de ordem espiritual e começamos a observar a experiência no corpo, não como sendo um objetivo em si mesma, mas o corpo como instrumento da viagem maior que é a espiritual, nós vamos paulatinamente mudando esse contexto em que a maioria das pessoas estão inseridas, pelo menos em termos pessoais para nós mesmos. Emmanuel continua dizendo, efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Uma comparação grandiosa e verdadeira sobre como a alma espiritualmente desperta deve observar o seu estágio de internação no corpo material, no corpo físico. É o quê? É um tempo de trabalho e de realização, sobretudo básico na sua caminhada evolutiva, aonde a satisfação instintiva e o gozo imediato representou primeiros estímulos para o despertamento do nosso espírito. Atingido certa fase de maturidade espiritual, naturalmente, as leis divinas esperam um nível de conscientização, de percepção e de vivência da realidade da vida diferenciadas daquelas que exercemos a princípio. Porque diz assim, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Finalizando, ele está dizendo a nós o quê? Se nós, em termos de experiência humana, nos prendermos exclusivamente aos valores materiais, teremos estragado a possibilidade de florescência, frutificação e multiplicação em termos de vida espiritual latente dentro de nós, mas que nós não demos a devida atenção. Mas é justamente para aproveitar bem essas advertências e colocações de Emmanuel que nós estamos nesse estudo de Joana de Ângeles, hoje abordando a conclusão de doenças físicas e mentais do livro O Homem Integral. Vamos então agora adentrarmos aqui aos primeiros slides. Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, ou estes e as suas sequelas
dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Então essa é a grande situação em que vive a humanidade em peso, num campo de frustrações, vícios, ansiedades, fobias, todo um campo de tensões que facultam as distonias psíquicas, que são as enfermidades de ordem emocional, mental, que são somatizadas aos problemas orgânicos. Haja problema. E as suas sequelas dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Então, graças a Deus, pelo menos, aqueles que hoje já usufruem o conhecimento da vida em termos de realidade espiritual plena, que lhes são entregues instrumentos para que perceba os objetivos da vida de uma forma bem transcendente, deixando de ser tão vítima dessas complicações naturais na época em que estamos vivendo, para a maioria que encara o mundo apenas do ponto de vista material, ou como disse Emmanuel na introdução, buscando apenas a satisfação imediata e a procriação, né? Mas aí, justamente, é por já estarmos suficientemente amadurecidos em termos de possibilidades espirituais que estamos usufruindo dessas propostas renovadoras da doutrina espírita. E essas propostas, elas são de tal monta, como nós aqui já compartilhamos muitas vezes, que podem nos dar apoio seguro, mudança profunda, despertamento da consciência de imortalidade do espírito que todos nós temos, independente da circunstância particular, existencial em que nos colocamos no dia de hoje. Então, a grande sacada, como se diz na linguagem popular, da psicologia espírita é que ela não quer saber qual é o nível de problema que você está tendo. Esse que você particularmente vivencia é o ideal para o despertamento profundo da sua consciência. Esse é o ideal. A maquinária orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que aciona. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Boa tarde, ou quase boa noite. Chegando aí um cafezinho para os participantes. Então, a maquinária orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica. Vejam, aqui tem um esclarecimento e uma advertência muito importante para todos nós. O alto poder de impacto e de influência que tem os nossos hábitos mentais sobre o nosso corpo em termos de saúde e de equilíbrio. Porque aqui, Joana lembra que essa maquinária orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica. É porque o pensamento nosso, ele exerce um poder muito grande sobre a saúde física. E para nós espíritas é muito fácil de nós deduzirmos isso, porque, lembrando aqui só alguns aspectos que às vezes nos passam despercebidos. Vejam, nosso corpo físico, mais de 70% é água, né? Qual o elemento volátil que mais é flexível à influência do magnetismo humano? A água. Por isso, nos centros espíritas é tão usada a água fluidificada, né?
Então vejam bem, se o nosso organismo em maior percentual é de água, nós podemos ter uma ideia do impacto dos nossos hábitos mentais sobre a nossa saúde. Porque a flexibilidade dos líquidos que constituem o nosso corpo em sofrer esse impacto é muito grande. A Lua influencia até o oceano, quanto mais o corpo do homem ou da mulher, né? Porque se os altos mares podem ter tormentas, né, e tempestades sob a influência do astro lunar, maior impacto ainda tem sobre a criatura humana, e justamente por causa disso, das questões de ordem magnética. Nós recebemos a todo instante, no convívio diário, nos ambientes que a gente frequenta habitualmente, uma interferência muito forte em termos de magnetismo espiritual, mental, emocional, proveniente de espíritos encarnados e desencarnados. Gosta da Lua, né? Nas chamadas previsões astrológicas, não levam muito em conta a influência do astro no momento do nosso nascimento, que chamam inclusive a questão, para alguns que lidam nessa área de signo ascendente, a gente nasce, entre aspas, sob a influência de determinados planetas, mas também, sobretudo, da influência da Lua no momento do nascimento. E aí aquele pessoal que é dado a fazer mapa astral, essas coisas, e procuram saber como é que a Lua estava no dia e horário em que a pessoa nasceu. Porque naquele dia, naquele horário, haveria um impacto magnético da Lua. É claro que é do domínio público as influências das pessoas que têm certos distúrbios mentais, de nos dias de lua cheia, elas se sentirem muito mais excitadas ou desequilibradas. E é o impacto do magnetismo da Lua. Então isso aí é algo real, não é criação folclórica. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo, o nosso corpo ele é predominantemente água. Então o que a gente pensa, as emoções que a gente cultua no dia a dia, vão responder em saúde ou doença no nosso corpo. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Então, se você é uma pessoa estressada, aperreada, tem muitos desequilíbrios nervosos, se irrita com facilidade, não precisa você estar conscientizado de que isso está prejudicando sua saúde, não. Mesmo que você não esteja, está prejudicando. Você pode nem ter conhecimento de nada do que nós estamos aqui compartilhando, mas os danos e a repercussão é de ordem consciente ou não. Vai ter de qualquer maneira os impactos. Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório. Então, o que a princípio aqui está nos sendo dito é o seguinte: olha, se você cuidar do que você pensa, de forma equilibrada e positiva, e exercer hábitos mentais constantes nessa área, não há como não haver um impacto sobre a sua saúde física. Mas, por outro lado, não se pode disso deduzir que você jamais irá adoecer, face a fragilidades peculiares do uso transitório do nosso corpo no mundo de provas e expiações, aonde há muitas vezes circunstâncias e doenças na nossa carga genética estabelecidas no nosso corpo espiritual,
e que irão, mais cedo ou mais tarde, impactar a nossa estrutura física. É claro que o bom uso que a gente habitualmente estiver fazendo na área mental e emocional minorizará esse impacto de uma doença, mas não impedirá. Na sua grande maioria das vezes. Mas vamos aqui continuar. Lembrando que o nosso tema é a conclusão sobre doenças físicas e mentais da semana passada. Estamos próximos. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, a semelhança de uma semente, apenas quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. Então, aqui nós somos chamados à conscientização de uma coisa muito importante. A energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. No mais profundo do nosso ser, na essência espiritual nossa, proveniente da herança divina, a harmonia que deriva do nosso esforço de vivência das leis de Deus, isso aqui Joana está enfatizando de uma forma bem sintética, tem recursos, esses recursos, eles querem ser exteriorizados. A grande massa de doenças, de problemas, de desequilíbrios orgânicos e psíquicos que nos atingem é proveniente de quê? Do mau uso do livre-arbítrio, das armadilhas do ego, dos processos de autoflagelação, de toda uma série de distúrbios espirituais que advêm do nosso afastamento das leis divinas. É lógico que, modificada a questão na raiz, emerge de nós, inclusive, energias de autocura, de reequilíbrio, de harmonização física, na medida em que essa energia interior esteja sendo ativada em nós. Para tanto, a semelhança de uma semente, apenas quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. Então, nós temos dentro do nosso ser profundo a cura real, porque na verdade doenças e enfermidades, a causa originária é o quê? O espírito doente, desequilibrado, afastado das leis divinas. Quando nós procuramos resolver os problemas na raiz, mais tempo, menos tempo, se reorganiza, se reharmoniza os meios de expressão do nosso corpo espiritual, que é a vestimenta física. Então, é uma consequência disso. Esses elementos, encerrando aqui o comentário desse slide, estão adormecidos ou mortos, dependendo exatamente do nível de afastamento nosso das leis divinas e dos desequilíbrios consequentes a isso que demos cabimento. Vamos para o último slide desse tema. É esse aqui. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surge a saúde ideal. É evidente que todo esse trabalho interno de reharmonização, de reequilíbrio, para que a saúde se estabeleça, ela tem por base o compromisso
agora renovado do nosso espírito em termos mais profundos de vivência do código das leis divinas. Outro aspecto aqui importante é o seguinte: a saúde ideal. Essa saúde ideal não quer exatamente significar saúde plena, mas a saúde ideal para a realização dos objetivos elevados para os quais viemos na presente reencarnação. Então isso aí, sem dúvida nenhuma, irá ocorrer. Porque há certas circunstâncias de provas e de dificuldades na área da saúde orgânica que são colocadas não como expiação ou pagamento de algo, mas como proteção para a manutenção de relativo equilíbrio na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então a gente nessa área tem exemplos, maiores exemplos que a gente tem é na vida, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier era alguém que vivia o que nós podemos dizer plenamente a saúde ideal, mas estava num corpo físico com uma série de limitações e doenças, né? Não significava que espiritualmente ele não estivesse sadio. Eis a peculiaridade disso. É porque para qualquer um espírito que está na sua experiência reencarnatória, em inúmeras situações, a saúde ideal para ele não quer dizer exatamente saúde física em plenitude. Porque, aliás, no mundo de provas e expiações, a saúde orgânica sempre tem seus altos e baixos devido às vicissitudes do mundo em que nós estamos inseridos. Então, vez ou outra, tem altos e baixos. O tema que nós iremos ainda hoje iniciar será esse agora, a tragédia do cotidiano, que é o tema que vem logo em seguida no livro O Homem Integral. Então, a tragédia do cotidiano. Vamos ver os aspectos difíceis da atual conjuntura do mundo físico em que nós nos encontramos. E é por isso que Joana aqui chama de cotidiano, é do dia a dia, do dia de hoje. Os conteúdos psicológicos do homem odierno são de aturdimento, instabilidade emocional, insegurança pessoal, levando à perda do senso trágico. Esse primeiro parágrafo que inicia esse tema é colocado justamente para nos chamar bem a atenção. Vejam o conteúdo que está aí expresso. Os conteúdos psicológicos do homem odierno, do homem moderno, são de aturdimento, instabilidade emocional e insegurança pessoal. Então está na Terra, nos dias atuais, reencarnado, sem bases espirituais nessa experiência, dificilmente será alguém que mantenha um equilíbrio e uma saúde espiritual, psíquica, orgânica, ideais, e mais longe ainda, um clima de felicidade interior que não sofra tantas vicissitudes dos dias em que estamos vivendo. É por isso que Joana aqui coloca que o homem moderno, nos dias atuais, é assim. Os conteúdos dele: estabilidade emocional, insegurança pessoal, aturdimento, levando à perda. Agora essa última frase: levando à perda do senso trágico. Inclusive, essa expressão senso trágico é colocada em itálico, porque aqui está dentro do uso que não é o uso habitual
dessa palavra, dessa expressão. Joana aqui está nos chamando a atenção de que esses desequilíbrios que o homem vive é de tal monta que ele não dá-se conta da tragédia dessas instabilidades em que ele está inserido. Essa perda do senso, do uso da razão, de usar deduções e raciocínios para perceber o amaranhado de conflitos, de sofrimento que ele impõe a ele mesmo e que é de tal monta que, como a palavra aqui bem o coloca, trágico, de tragédia mesmo. É assim que dentro da ótica da psicologia espírita a gente pode estar observando a humanidade aí fora. Está se vivendo um clima em termos psíquicos trágicos face às desordens que o enfrentamento da vida em termos puramente materiais tem ocasionado para essa humanidade. Sem dúvida nenhuma, é uma humanidade doente, profundamente doente. Desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos ou os transferem para indivíduos imaturos, de fragilidade psicológica, soterrando-os na avalanche das necessidades mesclada com os conflitos existenciais. É um parágrafo meio longo, algumas palavras pouco usuais e que exigem que a gente dê uma refletida mais atenta para perceber o conteúdo de elementos importantes para nós. Então, Joana aqui começa dizendo assim: desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas. Vamos ver esses dois aspectos. Choques comportamentais é proveniente de quê? É proveniente dos relacionamentos humanos, quer nos laços familiares, quer nos de trabalho, no convívio social, aonde inúmeras vezes alguém é muito beneficiado, por exemplo, por nós mesmos. E isso realizado de uma forma espontânea e natural, mas em vez de haver qualquer espécie de reconhecimento, é alvo de uma absoluta ingratidão ou desvalor. Isso dentro da família ou fora da família, muitas vezes, provoca esses choques comportamentais que leva aquela pessoa, antes colocada como benfeitora, a ter dúvidas na atitude que tomou em termos de ter sido coerente ou não, já que aquilo tudo redundou em uma frustração. Por outro lado, a ausência de valores espirituais profundos que dessem estabilidade à pessoa faz com que muitas vezes ela mude o comportamento, não porque ela quisesse mudar, mas por imposição da experiência mal sucedida em que se envolveu. E a pessoa estará no choque comportamental, porque ela passa a agir de um modo que não é o modo coerente que ela gostaria de agir. Isso visto de uma forma mais intensa e desastrosa é quando, por exemplo, alguém num relacionamento conjugal é alvo de uma traição e essa traição provoca no cônjuge que foi enganado a atitude de querer pagar com a mesma moeda e de dizer, se me fez isso, vai aprender na pele o que me fez. E nesse momento em que a pessoa toma uma decisão absolutamente contrária a princípios que ela tinha, apenas impulsionada pela experiência recente, ela é candidata a profundos e desequilibrados choques na sua consciência, mais cedo ou mais tarde. Porque ela passou a tomar uma atitude ou uma ação
que de maneira nenhuma seria aquela natural dela. As massas eliminam arquétipos. Arquétipos aqui, é bom entendamos, é sinônimo de modelo, padrão. Uma palavra que também é muito usada é paradigma, também é sinônimo de arquétipo. Então, as massas eliminam os modelos ou os transferem para indivíduos imaturos, de fragilidade psicológica, soterrando-os na avalanche das necessidades mesclada com os conflitos existenciais. Vamos entender isso aí. As massas eliminam os modelos padrões, é o quê? Há uma grande quantidade de pessoas que têm atitudes e comportamentos que não foram alvo de reflexão, de percepção diante de valores da vida e de escolhas pessoais. Elas têm aquelas atitudes ou comportamentos porque seguem a maioria. E nesse seguir a maioria, quando isso resulta numa experiência infeliz, o que é que ocorre? Ou elas eliminam aquilo que para elas era um padrão de comportamento, ou elas, aí entra também outra forma doentia, transfere para indivíduos imaturos de fragilidade psicológica, soterrando na avalanche das necessidades. Vejam o que é isso aqui. Transferir para indivíduos imaturos ou de fragilidade psicológica é quando surgem aqueles modelos na mídia, nas redes sociais, aonde aparentemente são detentores de felicidade e de comportamentos planificadores, criando todo um conjunto de seguidores e de pessoas que chegam ao absurdo de tentar estabelecer seus comportamentos de acordo com o padrão daquele escolhido como ídolo, e que na verdade não deixa de ser alguém imaturo e frágil psicologicamente como qualquer outro, soterrando-os na avalanche das necessidades mesclada com os conflitos existenciais. É por isso que nessa área de atuação da criatura humana, a doutrina espírita ela é tão ímpar e tão importante, porque ela nos propõe o modelo de comportamento extraído do Evangelho do Cristo, mas que passe primordialmente pelo bom senso, pela reflexão, pelo ajuizamento na escolha daquela atitude, de tal maneira que de modo nenhum a gente vai ter necessidades de estereótipos, de arquétipos em pessoas, em ídolos, ou em qualquer outro padrão de apresentação humana, normalmente imaturo, frágil psicológico, como toda a grande maioria da humanidade. Então o Espiritismo, nisso, ele é ímpar, porque ele não propõe atitudes de comportamento moral para ninguém, em termos de definição de padrões ou ideais que não tenham passado pelo uso da lógica, da razão e do bom senso. Pois não, sim. É esse o problema. É esse o tipo, como Joana coloca aqui, de arquétipo, de modelo, de padrão, sem observar que são pessoas também na grande fragilidade psicológica que atinge a humanidade.
É por isso que nessa área o Espiritismo ele é ímpar em não propor atitudes de comportamento e nem idealização de nenhum divulgador da doutrina espírita como modelo para ninguém. O modelo único, o padrão único, o próprio Cristo. E pronto, como o Espiritismo bem o coloca. Mas realmente, há uma grande frustração nas massas de pessoas quando idealiza alguém como ele sendo símbolo de altruísmo, de equilíbrio moral e espiritual plenos, quando essa pessoa cai moral ou fisicamente. Porque no caso de uma depressão abrange os dois aspectos, né? O aspecto emocional e físico. Acho que de alguma forma esses arquétipos, né, no caso essas pessoas que surgem como modelo, eles também sofrem a influência da massa, né? As vibrações da massa. Sem dúvida. Fazem parte do que em psicologia a gente chama de inconsciente coletivo. Há todo um campo de influências psíquicas, magnéticas e espirituais na humanidade, proveniente do chamado inconsciente coletivo. É por isso que, em termos de esforços espirituais, de despertamento de consciência, como nós aqui compartilhamos, exige muita vontade e determinação nossa, porque na maior parte das horas do dia a dia, a gente está sob o impacto do coletivo, do inconsciente coletivo da humanidade, que é desastroso. Então não é por outra razão que muitas vezes, quando a gente participa de congressos ou de eventos espíritas onde há uma impregnação magnética muito forte e que durante a palestra, quando encerra, a gente sai renovado. Meu Deus, a vida é maravilhosa, tudo está no seu lugar, eu nunca tive tão feliz. Não chega em casa. Não chega em casa porque o grande poder do magnetismo, do inconsciente coletivo da humanidade é desastroso. Da humanidade física e da humanidade espiritual ao redor da Terra. Mais ainda, é preciso muito o cuidado que os benfeitores espirituais sempre nos dão de, olhe, cuide do seu pensamento. Escolha programas, o tempo que você usa, de tal maneira aonde a linha de interseção mental sua seja para o alto. Porque quando você não está atento, você já está em ligação com os padrões baixos, porque são os predominantes. Continuando, ao lado da violência que se espraia, dominadora, vicejam religiões apressadas, salvadoras na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento, que fracassadas no contubérnio social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhes está reservado como prêmio ao sofrimento e ao desprezo de que se sentem objeto pela cultura consumista e desalmada. Muito duro as colocações, né? E bem verdadeiras, né? Então, ao lado da violência que se espraia dominadora, o que é que nós temos atualmente? E no Brasil, sobretudo, religiões apressadas, salvadoras, e que na ingenuidade mítica arrastam multidões desprevenidas e sem esclarecimento. E de onde vem essa multidão? Fracassadas no convívio do contubérnio social, ali se refugiam como meio de fuga.
Então, o que nós mais percebemos de predominância na atual experiência da grande maioria da humanidade são as fugas psicológicas, né? Se grande massa foge para as religiões alienadoras, cultuadoras de uma salvação ilógica e irracional, outra grande massa, por exemplo, foge para os alcoólicos, para as festas reiteradas, onde tentam alienar-se dos problemas do dia a dia, e outros procuram das formas ainda mais desastrosas em vícios mais intensos, aquilo que na verdade está dentro dele procurando uma cura real e eficaz, que há do despertamento dos valores espirituais na sua vida. Mas a pessoa fica tentando todas as alternativas, menos aquela única que seria a ideal para seu bem-estar, para a sua felicidade pessoal. Essa ela deixa por último mesmo, só se não tiver jeito. É porque essa implica em um certo trabalho. Um certo trabalho que ele não quer, né? É educativo. E as outras são mais fáceis. Uma é o crédito ou salvo, e a outra é a alienação pelo dom. É verdade. Então, o Espiritismo, de uma forma inédita e diferenciada de qualquer postura religiosa tradicional, propõe a nós o quê? A aquisição do conhecimento de uma realidade que transcende a material, mas aonde a participação do bom senso, do raciocínio e da inteligência são chamados a ser exercido constantemente, todo momento, de não aceitar proposta, revelação, ensinamento inusitado ou salvação que não seja o resultado do despertamento da nossa consciência profunda em termos de assumir sua maioridade espiritual, a única que o Espiritismo propõe. E por outro lado, sem alienar dos cuidados e das necessidades de ordem material que são comuns a qualquer espírito reencarnado. Vamos continuar, isso ainda vai ser alvo de alguma outra colocação. A autorrealização pelo fanatismo mantém os bolsões da miséria socioeconômica, por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na terra mesmo. Essa é a grande maravilha, ou como se diria numa linguagem popular, a grande sacada da doutrina espírita, é que no seu teor mais profundo de contextualização do espiritual com o material, ela deixa bem clara o nível de satisfação de reino dos céus que a gente espera usufruir depois da morte física, usufrua agora. E se percebe que há elementos que têm impedido esse usufruto, resolva-os agora e não quando estiver desencarnado. É claro que isso não significa uma vida de alienação das coisas materiais, pelo contrário, significa enfrentá-las, resolvê-las de forma equilibrada, pés no chão, cabeça erguida, aproveitando todos os momentos de interação com o mundo material como sendo momentos ricos para o fortalecimento espiritual. É assim que o Espiritismo propõe. Então, a autorrealização pelo fanatismo mantém os bolsões da miséria, né? No Brasil, sobretudo, não há dúvida, né?
milhares e milhares de pessoas sustentando líderes religiosos superfaturados de bens e riquezas, e eles mantendo os bolsões da miséria socioeconômica, por não trabalhar o idealismo latente no homem, que é o idealismo único, real e decisivo, que é o do seu espírito imortal, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na terra mesmo. Então não é fugindo dos problemas, nem das dificuldades, nem das doenças, mas transformando os processos geradores das situações incômodas, realizando-se pessoal e de forma eficaz para a sua felicidade hoje. De certa maneira, o arrebanhar das multidões para as crenças salvadoras diminui, de alguma forma, o volume da violência que irrompe paralelamente, porquanto, sem o mito da salvação pela fé, toda essa potencialidade seria canalizada na direção da agressividade destruidora. Não tem para onde correr, né? Teria não para correr, mas um lugar para ir ideal, que é a maturidade espiritual, o despertamento da consciência, né? Mas para a grande massa das criaturas humanas que não abriram possibilidade de despertamento espiritual, a religião, mesmo da forma alienadora que lhes é colocada, elimina um desastre maior. É um desastre menor, para eliminar um desastre maior, que seria entregarem-se à violência absolutamente desequilibrada, por ausência de valores espirituais. E ocorre uma situação muito interessante. Algumas pessoas que entram para essas religiões e depois saem, entram num desequilíbrio terrível quando saem. É um verdadeiro descontrole. Outros não, quando migram, né, de uma religião para outra, tudo bem. Mas quando sai da religião e É um desmantelo. não quer saber de nenhuma outra. A vantagem, em parte, é porque o desmantelo ela já começa a resolver aqui. Porque aqueles que permanecem e o desmantelo só surge quando desencarna, ele está com o desmantelo todo para resolver do lado de lá. Então, alguns que deixam aqui e tem que enfrentar de imediato o desmantelo, até pelo menos antecipou um problema para começar a tentar resolver. Eita, a gente ri, mas é assim que caminha a humanidade, né? É assim que caminha a humanidade. A agressividade salvacionista a que dá lugar, embora os prejuízos éticos e sociais que engendra, acalma os conteúdos psicológicos, desviando o sujeito dos crimes que poderiam cometer. Entenderam, né? É melhor estar dentro da igreja orando do que estar nos bares ou em lugares de vício, engendrando crimes e problemas ainda maiores. É isso que Joana está colocando. Uma expressão aqui interessante é quando ela cita aqui agressividade salvacionista, né? Porque em verdade esse pessoal passam para querer o reino dos céus de todo jeito e tenta ver se os familiares vêm junto e quer puxar pela perna, pelo braço, por tudo quanto jeito for, para que o familiar não perca de ir para o reino que já está garantido. Então, muitas vezes, a expressão aqui, agressividade salvacionista, é bem colocada. É preciso lembrar que muitos de nós ainda estamos vivenciando ainda
É verdade. Então, a percepção desse quadro que nós temos através da revelação espírita nos torna, de certa maneira, muito mais estimulados e, ao mesmo tempo, credores do aproveitamento máximo do que nós já entendemos, né? Porque a gente, pelo Espiritismo, consegue compreender a própria situação e a situação dos outros, enquanto que os outros muitas vezes não conseguem compreender nem a deles, quanto mais a dos outros. Então, de nós, irmãos, esperamos coisas melhores, como dizia o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui mais um slide. A tragédia do cotidiano se apresenta nas mil faces da violência, que se mescla ao comportamento geral, muitas vezes disfarçando-se, até em forma de submissão rebelde e humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes, no dorso desprotegido dos mais fracos. Vamos entender aqui o conteúdo desse parágrafo que Joana traz. Então, há uma tragédia que se mescla, que se mistura no comportamento geral, disfarçando-se em forma de submissão rebelde ou humildade humilhante, que descarrega suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes, no dorso desprotegido dos mais fracos, né? As pessoas muitas vezes se submetem a um patrão humilhante em termos de trabalho e levam para dentro de casa, no conteúdo psíquico, as humilhações para descarregar no cachorro, no gato, ou na esposa, ou no esposo, às vezes, né? Já que hoje em dia tudo é tão compartilhado. Então, isso aí é algo que representa, entre outro aspecto, a infelicidade que é enfrentar as circunstâncias atrozes do dia a dia sem termos uma perspectiva espiritual de entendimento, de percepção. Porque a gente acaba assumindo uma carga mental de frustração, de desconforto, que pedem uma canalização. Na maioria das vezes, é no dorso dos desprotegidos ou dos mais fracos que a carga é estourada por último. Essa é a questão. Os conteúdos psicológicos, mantenedores do equilíbrio, fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado e desestrutura o homem que se asselvaja ou foge para a furna sombria da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil no grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. Na medida que a gente vai passando esses slides e os comentários sobre essa situação, que a grande massa das pessoas vivenciam, é um balaio de gato, né? A pessoa enfrentar a vida, os conflitos, os desafios do cotidiano, mantendo e preservando um nível de saúde mental, emocional, só consegue normalmente se tiver uma perspectiva de entendimento da vida espiritualmente trabalhada. Porque senão a gente se sobreleva de situações de sofrimento, de frustração, que depois vão redundar em doenças físicas, mentais, em desequilíbrios de comportamento, como tão frequentemente ocorre aí na experiência da maioria das pessoas, né? Voltando aqui ao slide, quando diz: ou foge para a furna sombria da alienação,
considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil no grupo social. Porque nos casos mais graves, abrem portas para problemas psíquicos intensos, como uma crise esquizofrênica, né? Uma crise em termos de abrir campo para uma síndrome do pânico, entre outras, perante os problemas e dificuldades mais intensas que a pessoa tenta resolver sem ter bases espirituais em sua vida. Esse é o penúltimo slide de hoje. Graças a isso, os indivíduos fracassam ou enfermam, atritam ou debandam, enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices de males feitos, de perseguições da inveja, do ciúme e do despeito, ou arregimentam argumentos destituídos de lógica para explicarem as ocorrências mal-sucedidas e danosas. Eita, até isso é a tragédia do cotidiano, do que a gente vive nos dias de hoje. Eu digo assim rindo porque nesse penúltimo slide Joana nos chama a atenção para veja a situação final que fica. Os indivíduos fracassam ou enfermam, atritam, né, vivem brigando com os outros, ou fogem, enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices de males feitos, de perseguições da inveja. Entenderam, né? Tudo vai mal é porque as pessoas me invejam muito. E aí, devido a isso, a minha vida fica toda atrapalhada. E, na verdade, né, por trás de todo esse contexto, o fator determinante é a ausência de percepção espiritual da vida. De querer encarar uma sociedade tão conturbada, onde nesse chamado período de transição tem tantos espíritos nos mais absurdos desequilíbrios, convivendo dentro do mundo civilizado, que as pessoas que participam, às vezes em família ou no trabalho, na vida social, com espíritos assim, para manterem o equilíbrio, não se perturbarem, tem que levar muito a sério a observação da vida pelo ponto de vista espiritual, porque senão não dá conta não. Ou fogem, como Joana havia colocado, debandam, ou vivem brigando com o outro, o que também não deixa de ser relativamente comum, né? Há muitos ambientes de trabalho que quase todo dia tem uma briga de funcionários, tem uma discussão braba, porque a coisa estoura, e quando estoura em pessoas de níveis hierárquicos semelhantes, e aí vamos disputar na força, já que não há a situação hierárquica, né? Bom, vamos para o último slide desse tema. Em toda e qualquer tragédia do cotidiano, ressaltam os componentes psicológicos, encarregados da reestruturação do homem, nesse processo de individuação, para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar-lhe paz, saúde, realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência, não competitiva, no entanto, cooperativa. Então, aqui, nesses nossos últimos comentários, Joana coloca que a forma de a gente fugir dessa tragédia do cotidiano de forma eficaz e não de forma a ser estabelecida numa fuga de desequilíbrio psicológico, a forma ideal é o quê?
o processo de individuação nosso. Esse processo de individuação tem a ver com o despertar do si, tem a ver com o autoencontro, com o self, com a essência espiritual nossa que precisa ter atenção e que está acima das nossas identificações psíquicas, mentais, inclusive no próprio âmbito da personalidade, do ego, que transcende tudo isso. É aqui onde ela fala esse processo de individuação precisa e para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar paz, saúde e realização interior. Eu quero aqui apenas reforçar um aspecto que não podemos esquecer. É que tudo isso que é colocado para nós pode e deve ser feito no momento existencial em que nos encontramos. Esse é o momento ideal. Não é quando a gente arranjar um trabalho se estiver desempregado. Não é quando a gente arranjar um esposo, um cônjuge, um relacionamento afetivo se não estivermos tendo. Não. O momento clímax ideal é que você está agora, para fazer o trabalho espiritual profundo, eficaz. Porque ele não pode se prender em nada a facilidades ou conjunturas externas. Ele tem tudo a ver com o seu interno. Olha, os fatores externos que nós temos nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, sabe quais são? Da bagunça e do desequilíbrio. Esses são os fatores externos que estão aí. Em qualquer área que a gente esteja se sentindo carente, se você estiver querendo resolver-se nessa área, direcionando ainda expectativas de algo externo, trabalhe seu autoencontro, busque conhecer-se melhor, desperte sua consciência, trabalhe sua individuação, porque é aí onde você de fato vai resolver a questão. Pois não. E como haviam citado, sempre atentos ao fato de que o primeiro passo somos nós com nós mesmos. É a gente se resolvendo muito bem com a gente mesmo, que é possível dar os outros passos de forma segura e sem os rescaibos de quedas, frustrações, face às imperfeições dos outros, do mundo de provas e expiações em que nós estamos, das vicissitudes comuns à vida de qualquer um. Porque é aquilo, você pode, por exemplo, ter lutado desdenhadamente para ter o seu equilíbrio e a sua sustentação econômico-financeira. De repente, uma tragédia, e você perde toda aquela segurança que antes você tinha. Outros gastam, dedicam-se, por exemplo, em um relacionamento felicitador. De repente, por exemplo, pode vir uma desencarnação do cônjuge. E aí? Tudo o que é relativo ao mundo externo tem que estar em segundo lugar em relação ao trabalho interno que a gente tem que fazer com a gente mesmo. De tal maneira que
vicissitudes e circunstâncias externas não derrubem a construção primeira, que é conosco mesmos. Só se fizermos isso de forma eficaz é que nós podemos aproveitar facilidades ou dificuldades. Como o apóstolo Paulo dizia, né? Sei viver na abundância ou na escassez, na facilidade ou na dificuldade, porque já experimentei deles e sei o que é que qualquer um deles pode me dar. Vamos para a prece, né, de encerramento, estamos na hora. E novamente levando aí o pensamento ao alto, vou pedir aí a nossa irmã Roseli, que nos trouxe café, para ser a intermediária da prece para nós.